Agora, um problema bem definido é um problema parcialmente resolvido. Por quê? Porque você garante a produtividade e você garante o foco. Você sabe onde que está e onde que você precisa ir. E é aquele exemplo que eu coloquei no início, né? Diagnostique corretamente que o remédio vai ser dado certo. A medicação vai ser dada certa. Então, eu vou entrar aqui no meu computador bem rápido e vou mostrar para vocês como que faz uma definição bem correta, né? Uma definição robusta, boa. O exemplo vai parecer simples, mas é uma definição que vai servir de base para qualquer tipo de problema que vocês quiserem fazer. Então, vamos lá. Então, aqui é onde tudo começa, certo? Então, praticamente temos aqui, precisamos definir um filtro entre 4 problemas, 4 situações que temos aqui na empresa, né? Então, temos o volume, que não atende à demanda, alto custo do scrap, aumento do turnover, aumento de retrabalhos. E temos uma matriz de decisão aqui bem simples, mas ajuda na nossa decisão. Agora, você pode melhorar essa matriz, pode ter mais critérios. Eu tenho critério de potencial, alto de impacto, frequência, mas pode ter mais uma coluna aqui, relacionada com o cliente, afeta diretamente o cliente, por exemplo, ou afeta a segurança. Então, aí você já vai colocando conforme a sua empresa trabalha, certo? E para visualizar mais fácil, tem esse quadradinho aqui, que é um gráfico bem interessante aqui, ó, para você ir colocando, visualizar melhor, certo? Por exemplo, o vermelhinho, né? A gente vê o vermelho aí, que é a parte onde realmente temos que priorizar, correto? Então, o alto custo de scrap, ó, é nossa prioridade. Porém, essa informação assim, por si só, ela não diz nada ainda. Alto custo de scrap, mas quanto que é esse custo? Onde que está? Qual que é a peça? Etc. Qual que é o processo? Então, vamos lá. Agora vamos, de fato, definir o problema. Essa parte aqui é muito interessante, porque onde você vai definir seu problema, correto? E a base para você ter um bom sucesso na solução do seu problema ou na análise da causa raiz mesmo. Então, imagine que a empresa já tem uns dados aqui, ó, dados de scrap do primeiro trimestre. E eles já vêm nas categorias: setor, máquina, turno, código da peça, quantidade e custo. Ok? Mas essa informação assim, por si só, ela ainda não está informando nada, correto? Ela fala que tem um registro aí e que não podemos começar por qualquer lugar se dando tiro para todo lado. Precisamos de um caminho e um ponto de partida. Então, vamos fazer uns paretos. O pareto ajuda muito em relação a priorizar, a achar um caminho, né? Agora aqui, ó. Levantamos 4 paretos conforme esses gráficos, né? Eu vou só selecionar aqui uma canetinha, um marca-texto, pronto. Eu vejo que por quantidade, a solda ponto é que está dando mais trabalho. Aqui, ó, a solda ponto está scrapeando mais peça. Agora, por custo, a solda ponto também. Porém, pode ser qualquer processo, né? Aqui nesse caso, deu a solda ponto também. Agora, por quantidade, a peça, né? Se é a peça X ou a peça Y. Então, veja bem, a diferença, ó, tem uma diferença grande entre a quantidade de peça X que está scrapeando, né? E a que mais scrapeia. Porém, em relação ao custo, ó, essa aqui é a que mais gera custo. Essa aqui não pode sair do controle praticamente. Então, temos que entender por que essa peça está gerando, está sendo scrapeada, né? Então, já temos um ponto de partida, ok? Observe como a peça Y no processo de solda ponto. Então, vamos lá. Temos que começar por esse lugar. E, em segundo ponto, não podemos desconsiderar esse número aqui, ó. Porque a peça X também está gerando problema, certo? Também está gerando um custo, mas seria em uma segunda oportunidade. É importante nós vermos o mesmo problema desde diferentes pontos de vista durante a definição do problema. Então, criamos uns gráficos de tendência. Eu vou só mudar aqui. E isso também é importante, sabe para quê? Para você confirmar o antes e depois, quando você chegar na solução, implementação das ações, etc. Então, esse aqui nos diz o seguinte:
cara, tem uma situação aqui, ó, que chegou a zero. Então, o que aconteceu é algo bom, né? Mas seja, ela parece estável, né? Ruim. Agora, a peça, o scrap dessa peça, ela ficou estável e bom, certo? O scrap é mais ou menos, mas depois voltou. Então, isso aqui pode ter sido uma campanha, conscientização ao longo de tudo, mas isso aí não resolve a causa raiz. Isso aí resolve isso aqui, ó. Por um tempo você tem bons custos, custos baixos e tal, mas ele volta, correto? Não estou dizendo que a campanha é ruim, a campanha é boa, a gente está vendo aqui, ó. Mas ela não te ajuda nem você identificar o problema, a causa. E aqui ela estabilizou em ruim. Então, por que o processo deixa isso acontecer e depois ela volta? Então, alguma coisa aconteceu que precisamos entender. Agora, como que a gente descreve o problema da melhor forma? Esse aqui é um exemplo como deve ser feito uma descrição do problema, ok? O que eu mais gosto de utilizar é esse quadradinho aqui embaixo, que ele vai te mostrar cada pergunta e você vai dando a resposta, correto? Então, o que? Reduzir scrap da peça X, da peça Y. Por que alto custo de scrap? Onde acontece? Setor, solda, ponto, no segundo turno. No primeiro não acontece. Aí, essa já é uma pergunta que você tem que saber por quê, quando, quem, responsável, quantidade de peças e o custo que está gerando. Agora, você pode completar a sua descrição dessa forma aqui, eu também, fica bom. Mas a forma correta da gente descrever é a gente tentar no máximo preencher tudo isso, ok? Entenderam como fazer uma boa definição do problema? Agora, evite fazer definições fracas. Por exemplo, cliente Luiz, o carro não pega. Então, mas o que? Onde está o cliente? Por que não pega? Qual que é o primeiro sintoma? E tem outras definições, por exemplo, baixa disponibilidade do equipamento. Mas qual que é a meta da disponibilidade? Está baixa quanto? Qual que é o sintoma? Assim, qual que é o problema dessa disponibilidade? É por alguma falta de atualização do software? É porque a máquina é antiga? Sei lá. Tem que ter, no mínimo, essas informações, né? E também, por exemplo, o número de clientes que reclama por causa que um exemplo de entrega do produto, vamos colocar um carro, qualquer produto. Número de clientes que reclama que não recebe o produto a tempo aumenta. Mas qual produto? Sim, tem empresas que têm um mix de produtos muito grande. Então, tem que ter essa informação básica. Evite sempre fazer essas definições fracas, né? Entre mais completa, entre mais robusta, é melhor. Então, dedique tempo para você dar o remédio certo no seu problema. Nessa área de solução de problemas, você vai encontrar também outro desafio. Não mencionei no início, porque estava deixando para agora mencionar, que é mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina que você vai resolver o problema, mas o problema aconteceu longe de você, em outra cidade. Principalmente quando se trata de reclamação de cliente. Você tem um produto, você quer resolver a solução, quer achar onde o processo falhou, por exemplo, mas a falha aconteceu longe de onde você está. Então é um desafio isso aí, mas sempre tem solução. E sempre coloque-se nos sapatos da pessoa que está lá, cara a cara com o cliente. Às vezes não é que ele não queira te dar todas as informações, né? Preencher esse formuláriozinho e tal. Não preencheu, então não vou resolver. Não é assim. O cara está lá resolvendo o problema com o cliente, certo? Então, tem que entender essa parte. Crie um formulário enxuto, crie um formulário rápido. Não pergunta, por exemplo, quanto custou o reparo? Quanto custou fazer isso? Porque ele não te vai dar essa informação, certo? Pergunta as informações básicas, o que ele está enfrentando lá. E o custo, você consegue averiguar depois, entendeu? Você consegue averiguar o que foi feito assim, com o cliente. Então, pergunta aqui o sintoma, foco no problema. Esse é um desafio grande. Faz um aplicativo
ou cria uma planilha no Sheets, né? Ou independente de qualquer coisa. Cria um padrão, treina essas pessoas com o tempo. O treinamento não faz perfeição, mas faz que as coisas fiquem permanentes. Então a pessoa já fixa essas perguntas, ela vai e vai conseguir te ajudar melhor. Porém, não fica... Tem uma frase assim, que eu escutava muito, sabe, quando eu estava no início da minha carreira. Luiz, não bate na primeira árvore da floresta. Tem uma floresta inteira. Aí você vai na primeira árvore, pronto, acabou. Não consigo avançar mais. Não, peraí. Se o problema aconteceu longe, o problema acontece também perto. Acontece do seu lado. Então, procure evidência próximo, onde você está, na cidade. Porque às vezes o cliente pode não reclamar. Ou independente do problema. Estou falando da reclamação porque eu tenho muita experiência em relação à reclamação de cliente. E é mais fácil para mim colocar isso. Mas coloque o exemplo na sua realidade. Então, esse é um desafio grande, mas não bate na primeira árvore que aparece na floresta.